Este é o meu canal, Professor Sandro Munhoz. Eu peço que quem gostar da aula possa curtir, possa compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Muito obrigado, vamos então à aula. Então nós temos aqui um gráfico de posição por tempo. E aqui eu tenho no instante zero. Como é que eu vou ler este ponto aqui? Eu vou ler da seguinte maneira, ele cai aqui em T, deixa eu nomear o meu eixo aqui, né? Instante, vamos colocar em segundos, né? E aqui a posição S, colocar os eixos aqui, em metros. Então, esse ponto ele vai ter um valor em T e um valor em S, né? Porque, lembrando lá da matemática, um ponto é um par de valores, então vai ter dois valores. Um deles pode ser zero, ele cai aqui no zero e ele já está em cima de S igual a 10. Então, como é que eu posso ler esses pontos? Eu leio assim, no instante zero, marquei ali zero, tá? Que vai ser o meu instante inicial. A posição vai ser correspondente inicial, 10 metros. E no outro instante, já tem a linha aqui do gráfico, né? Não vou colocar ela aqui, mas seria no instante 8 segundos, que é o maior tempo, então é o instante final. Eu tenho a posição final também, correspondente, lá. 50, saiu meio deslocado lá, mas aqui é 50. Tá? Vamos colocar assim. 50. Então eu tenho 50 metros. E agora eu vou calcular a velocidade deste objeto, que vai ser ΔS por ΔT, posição final menos a inicial, instante final menos instante inicial. E aí eu vou lá onde eu fiz a leitura do meu gráfico. Essa leitura é extremamente importante, né? Aqui é fácil, mas tem outros exemplos que é um pouquinho mais difícil, mas eu tenho que fazer essa leitura, ler ponto a ponto. Posição final, começo pela final, não é? É 50. Não vou colocar unidade, porque eu sei que está em metro e aqui é segundos. Metro com segundos vai dar metro por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Então, 50 menos a inicial, está aqui junto com o instante inicial. 10 metros. Instante final é 8 segundos e o inicial é o menor tempo, que é 0. 50 menos 10 dá 40. Agora aqui eu vou colocar metros, né? E lá 8 menos 0 dá 8 segundos. 40 por 8 dá 5 metros por segundo. Está aqui a velocidade do objeto. Lendo os pontos no gráfico de posição por tempo. Posição pelo instante t. Vamos adiante. Olha só esse gráfico aqui. Aqui nós temos desde 0 até o tempo instante 10 segundos, nós temos aqui 2, 4, 6 e 8. E aqui 10, tá? Vejam o seguinte, vamos ler este gráfico aqui. No instante 2 segundos, coloca ali o eixo, né? Posição em metros, tá? No instante 2, qual é a posição do objeto? É 12 metros, né? Em relação ao referencial. Tá? Posso desenhar o referencial aqui. Tá ali o referencial, origem. E aqui vamos colocar assim, ó, 12 metros, né? No instante 2, ele está ali, o objeto. No instante 4, ele continua na mesma posição. 6, ele continua na mesma posição. 8 continua na mesma. E 10 continua lá na mesma posição, que é 12. Ou seja,
o objeto está parado, então a velocidade dele aqui tem que ser igual a zero. Vamos ver se a velocidade dele é igual a zero. A velocidade é ΔS por ΔT. Como ΔS, qualquer ponto que eu pegar aqui vai cair lá em 12. Ó. Então eu tenho 12 menos 12. Pelo intervalo de tempo, poderia até pegar 10 segundos, vai dar 0 em cima sobre 10, que dá 0. Então a velocidade dele é igual a 0. Então fica fácil de ver que ele não sai da posição, então a velocidade dele tem que ser igual a 0. Por quê? Porque ele não percorre um espaço em um determinado tempo. Vamos adiante. Olha esse gráfico aqui, agora eu tenho um comportamento diferente. Vamos desenhar aqui um referencial. Então, no instante, vamos ler esse ponto aqui. Aqui é posição em metros e aqui é instante em segundos. Este ponto, ele cai em t igual a 0, ele está na posição 60, então anota ali. Em t igual a 0, ele está lá na posição inicial, porque é correspondente ao tempo igual a 0, menor tempo que nós temos ali. Ele está em 60 metros. Agora, no instante 5, esse ponto ele cai em 5, ele está em cima do valor 5 segundos. Então, no instante t igual a 5 segundos, a posição do objeto é, vamos ver, olha para lá, ele cai lá em posição 0. Ou seja, ele está na origem. Então, o que aconteceu? Ele estava em 60 metros, no tempo 0. Tempo 0. Tempo inicial, que é o nosso referencial. Ele estava aqui e ele veio até aqui. Então, após um tempo de 8 segundos, ele veio para cá. Tempo igual a 8 segundos, está aqui ele na posição igual a 0, que é a origem. Então, vamos ver. Velocidade igual ΔS por ΔT. ΔS, posição final menos inicial, instante final menos instante inicial. Então, instante final é no último tempo, que é esse aqui. Está aqui o último instante. Posição final é 0. Menos 60. Porque a inicial agora é no menor tempo, o tempo inicial, o tempo 0, é 60. Instante final é o maior tempo, maior instante, digo, é 5. E o inicial é 0 quando tudo começou. Velocidade igual zero menos 60 dá menos 60 metros, dividido por 5 menos 0, 5 segundos. 60 por 5, 60 negativo por 5 dá menos 12 metros a cada segundo. Velocidade negativa indica que o objeto vem no sentido oposto ao meu referencial. Então, olha só, a velocidade deu negativa. Por quê? Porque primeiro ele se encontrava aqui, e aí ele vem no sentido oposto. Ele percorre, então, ele está contra o meu referencial, né? Por isso que a velocidade é negativa, né? Então, o objeto ele estava ali e veio para cá, no sentido oposto ao referencial. E agora aqui, nós temos, está aqui o ponto, está aqui instante t em segundos, posição S em metros. Aqui. Este ponto, em t igual a 0, ele caiu lá em t igual a 0, posição correspondente é menos 10. Então,
em t igual a 0, instante inicial, eu tenho posição inicial igual a menos 10 metros. No instante, poderia pegar esse ponto aqui também, né? Mas eu vou pegar aquele lá. Se eu pegasse esse ponto aqui, em cima aqui, seria no instante t igual a 2. Ele estaria na posição 0. Por quê? Porque ele vai dar lá na origem em S igual a 0. Mas eu vou pegar esse ponto aqui. No instante t igual a 5 segundos, ó, porque ele cai aqui, ó. Instante t igual a 5 segundos. Posição correspondente 15 metros. Posição 15 metros. Então, ΔS por ΔT, eu vou ter S menos S0, posição menos posição inicial, instante final menos o inicial, eu vou ter 15 metros menos, menos 10 metros. Dividido por instante final 5 segundos, menos instante inicial 0. ΔS por ΔT. Na parte de cima, 15 menos 10. O menos do lado de fora dos parênteses sempre vai inverter o sinal que vem dentro lá. Então vai para mais. Então é 15 mais 10 que dá 25 metros. Dividido por 5 segundos. 25 por 5 deu 5 metros por segundo. Tá aqui. Vamos desenhar essa situação. Ele sai lá de aqui, ó. Ele sai lá da posição menos 10, passa pela origem e vai parar lá na posição 15 metros. Aqui o eixo das posições em metros, né? Então ele saiu dali, porque ele saiu de antes da origem, do lado esquerdo da origem do referencial, então a posição dele é negativa. Então ele vem daqui para lá. E nós poderíamos falar aqui ou melhor, equação de S pelo tempo, equação de posição no MRU. Então a gente vai encontrar uma equação que relaciona a posição S em função do tempo t. Então, peguei o mesmo exemplo da lâmina anterior. Está aqui. Velocidade é 5 metros por segundo. Então, coloca ali, velocidade 5 metros por segundo. A gente vai partir dessa relação aqui, ó, tá? Que eu vou escrever nesse formato aqui, ΔS sobre ΔT, é a mesma. Tá? Então, deixa lá ela, vamos ver. Eu vou isolar o termo ΔS. Então, eu encontro ΔS igual a V ΔT. Tá? Então, só que ΔS é a posição final menos a inicial. V ΔT. Então, eu vou isolar o termo, a posição final, porque a posição está variando em função do tempo, e esse zero vai ser constante, ele não muda, ele é menos 10 nesse exemplo aqui, né? Então, eu vou ter posição inicial mais velocidade vezes ΔT. Então, essa equação aqui vai ser a equação de posição do objeto, que neste exemplo vai me dar quais valores? Vamos ver. Então, S igual a S0
mais V vezes ΔT. O tempo ele está variando, tá? A velocidade é constante, porque é MRU, ok? Aqui é o tempo. Então, o tempo ele está variando. A posição inicial é constante. A velocidade ela é constante. Então, S0 é menos 10 e a velocidade é 5. Tá ali ela, né? Tava aqui, ó. Então, 5 ΔT. Essa é a equação de posição deste objeto, ou seja, na equação de posição apenas eu tenho que verificar quem é a posição inicial, que é sempre esse ponto em cima do eixo das posições, e quem é a velocidade. Então, calculo a velocidade pela inclinação da reta e substituo direto nessa equação aqui. E aí eu tenho a equação de posição do objeto. A equação de posição do objeto, ela é como se fosse a identidade desse movimento. Então eu tenho condições de calcular qualquer posição que ele esteja em qualquer tempo. E a gente vai admitir aqui que o tempo inicial seja igual a zero. Quando o tempo inicial é igual a zero, eu não preciso escrever. Então, olha só. Se ΔT é t menos t0, se o tempo inicial é sempre igual a zero, eu corto ele daqui. Então, ΔT é o próprio instante final. Para substituir lá, então eu posso obter essa relação. Posição inicial mais V vezes T. E essa é uma equação geral de posição no MRU. Por enquanto é só, muito obrigado. Quem gostou, então, dá uma curtida, dá um like, coloca sugestões para nós, se inscreve no canal. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.